Boa tarde, hoje é quinta-feira, dia 9 de dezembro e é o terceiro dia seguido de live. Hoje a gente está falando sobre procrastinação. Eu vou ensinar 3 passos para vocês para pararem de procrastinar, de segurar suas vidas, de travar. Eu estou fazendo essa sequência de lives com o objetivo de motivar vocês, trazer vocês para um estado de maior consciência da necessidade de empreender e movimentar, né? Fazer os primeiros passos para você conseguir empreender. Então eu estou aqui esperando as pessoas entrarem, vou começar a acenar. Oi, Aninha. Anini, é isso? Acessórios? Põe seu nome, se você quiser me contar. Que bom te ver por aqui. Aperta aqui o aviãozinho e chama suas amigas para entrarem nesta live, que a gente vai falar sobre procrastinação. É um comportamento que todo mundo tem e que é difícil de curar, de resolver, de mudar, mas tem um treinamento, 3 passos para isso daí, tá? Então eu continuo aqui aguardando Panateneias e vamos ver quem entra aqui. Tô avisando todo mundo, mandando que eu estou online neste momento. Adriana, Letícia, Regina, vamos lá. Quanto mais gente, melhor. Sobre o que eu vou falar hoje, eu acho muito importante, né? A Fabi, a Val. Demora um pouquinho para começar, né, gente? Mas eu acho que é importante ter mais gente, porque aí fica mais gostoso, mais interessante o papo, a conversa fica mais rico, né? Ana Maria, boa tarde. Ah, que bom. Agora sim eu tenho o seu nome, muito legal. Bom, eu vou começar falando do motivo, né, da gente estar fazendo esta série de 3 lives. Na na segunda-feira que vem, eu vou dar uma masterclass sobre 6 passos para você organizar seu tempo, fazer uma gestão melhor do seu tempo para empreender. Numa pesquisa que eu fiz recentemente, vocês me disseram que o maior problema para gerir seus negócios, estruturar seus negócios, fazer crescer o negócio é a falta de tempo, é a desorganização, é a procrastinação. Então eu estou trazendo esses conteúdos justamente para vocês poderem sentir aí uma ajuda, né, um caminho para algo que está afetando o sonho de vocês, né? Se a gente não se mexe, se a gente fica com uma gestão ruim do tempo, se a gente não faz movimentos de mudança, as coisas não mudam, né? Ação gera ação e estagnação gera estagnação, né? A gente sabe disso. Então, vamos lá. Quantas vezes você se viu com vontade de fazer alguma coisa, de mudar alguma situação, né, na sua vida? Você começa a fazer um movimento e depois de um tempo você para. Você já passou por isso antes? É bem comum, né, a gente ter essa vontade, começar super motivada, por exemplo, a fazer uma atividade física, e aí, ao longo do tempo, para uns mais tempo, para outras menos tempo, desistem, desanimam no processo, né? Isso daí é uma coisa que é um treinamento que a gente precisa ter e uma clareza dos nossos objetivos e entender que o processo leva tempo, ele é duro, né? Muitas vezes acordar cedo de manhã, ou chegar tarde do trabalho e ter que fazer uma ginástica, ou tá chovendo, ou tá frio, ou a amiga chamou para ir no shopping, ou o filho que não tá bem. Tem N motivos que tiram a gente desse foco, desse... Oi, Clau, que bom você tá aqui. Que tiram a gente desse foco, né, de
para onde eu estou indo, o que eu estou fazendo com as minhas metas, com os meus objetivos. Então, o que será que é isso, né? Por que será que a gente rapidamente sai do caminho e começa a dar desculpas para tudo que não está fazendo ou que não está dando certo, né? Isso daí eu venho trazendo muito nas mentorias, porque, óbvio, a minha mentoria não é sobre comportamento, sobre motivação, eu não sou uma palestrante de autoajuda, mas para a gente empreender, a gente precisa ter motivação. A gente não tem um chefe que fica cobrando da gente, né? A gente não tem, muitas vezes, nem funcionário que depende da gente. É por nós, essa motivação, ela é interna, ela tem que vir do nosso dia a dia, dos nossos objetivos, dos nossos sonhos. E muitas vezes, por ser uma coisa que às vezes parece, eu posso deixar para amanhã, não tem ninguém me cobrando, parece que é possível descumprir, né, dessas missões, dessas obrigações. A Ana falou aqui, Ana Maria, exatamente, procurando desculpas para tudo. Porque a desculpa, ela é uma zona de conforto, como eu falo, ela é sempre aceita. Desculpas são aceitas, né? Então você dá uma desculpa que não deu para fazer X ligações por dia porque, sei lá, o sinal caiu, a internet estava lenta. Podem ser desculpas, mas essas desculpas são atenuantes, né? E elas não vão resolver e te botar lá para frente. Então, assim, o primeiro passo é borrar esse comportamento, né, de desculpas e de que tudo bem, não tá tudo bem, né? Porque quando a gente chega no final do ano, como agora, eu tô escutando de muita gente uma certa frustração, uma certa sensação de vazio, né? Por não ter chegado aonde planejou no começo do ano ou no meio do ano, enfim. E outras pessoas estão muito felizes, celebrando muito porque deu tudo certo. Então, o que foi, né? O que faz uma coisa ser diferente da outra? Aqui a Cláudia, desculpas são aceitas, né? Sempre. Mas não vão te tirar, né, da onde você precisa. Então, assim, eu sempre falo que para a gente, como empreendedora, trabalhando sozinha, ter motivação, a primeira coisa que a gente precisa é ter confiança na gente, autoconfiança. E essa autoconfiança, ela é construída em cima das nossas ações, dos nossos resultados, da nossa motivação interna, né? Então, para a gente ter essa autoconfiança, a gente precisa estar acreditando na gente. Agora, se a gente para no meio do caminho, a gente deixa de acreditar na gente mesma, né? Se a gente não completa, né, determinada missão ou não alcança um determinado resultado, tá? E aqui eu estou sendo genérica, né? A gente pode estar falando de fazer, sei lá, você se comprometeu a fazer 3 vezes por semana uma atividade física e não faz, isso te gera uma frustração, isso te perde aquela confiança que você tem de que você é capaz, que você pode, né? E o meu processo aqui, né, no meu trabalho de ajudar empreendedoras, é trazer você para essa consciência de que sim, que você pode, né? Mas para isso tem que ter um comportamento que te leve para esse caminho, que te motive, que te assegure, né, a ganhar esse espaço no mercado e no mundo. E a também ser vista lá fora, né? Porque quando a gente não completa, não termina, a gente também manda uma imagem aí para o mercado externo estranha, desconectada, inconsistente. Então, quando a gente escuta nesse pessoal que trabalha com marketing digital, consistência, continua postando, lógico, isso daí é uma construção, a gente vai trazendo consistência e mostrando para o mercado que sim, estamos aqui, sim, continuamos vivas e acreditando nos nossos sonhos e nos nossos propósitos. Então, a ideia de hoje é trazer 3 passos, né,
para vocês deixarem a procrastinação de lado e construírem o negócio de vocês. Então, eu queria que quem está aqui, por favor, somos poucas, né? E até queria aproveitar e falar isso, este desafio de fazer lives, né, no Instagram, para mim também é uma experiência, porque o Instagram não está entregando nada para ninguém, né? Vocês estão sentindo aí. Nada acontece, a gente posta, se mata de fazer uma arte bonita, um conteúdo bonito e o Instagram não entrega nada. As lives também, eles não chamam ninguém. Então, se vocês puderem me ajudar, vão chamando aí com um aviãozinho e convidando as pessoas que vocês conhecem que podem se beneficiar disto. Mas o que eu ia trazer é que eu falei, eu vou fazer 3 lives seguidas. Eu vou trazer assuntos que vêm sendo repetidos nas mentorias ou com as pessoas que vêm me pedir uma proposta e tal. E eu vou trazer esse assunto para ver se isso vale. E na minha primeira live, quase ninguém apareceu, entendeu? Foi super frustrante ver que o que eu tinha para falar e trazer não tinha quase ouvidos, né? Não tinha plateia do outro lado. Então, eu continuei trabalhando e pensando assim, eu desisto, vou usar meu tempo com outra coisa, vou almoçar, vou descansar ou não? Vou lá e termino o meu compromisso que eu falei de fazer 3 lives. Como vocês me conhecem, eu tô aqui porque eu exercito isso que eu tô ensinando para vocês, né? Esse desconforto, essa situação estranha, né? De fazer alguma coisa que é difícil e que muitas vezes a gente não é compreendida. Mas eu falei, não, eu vou terminar, fazer minha sequência de 3 lives. Quem tiver lá, aproveita, me dá um feedback, gosta ou não gosta. E eu vou crescendo e amadurecendo naquilo que eu estou propondo aqui para fazer, tá? Então, hoje é a minha 3ª live e última dentro da minha proposta. E eu estou muito feliz porque eu não procrastinei, porque eu venci as minhas inseguranças, os meus medos. Eu estou aqui e é um caminho que eu estou escolhendo para mim, fazer desse jeito. E então, o que eu estou dizendo com vocês? Que eu estou falando, Ana, grata por sua persistência. Eu que agradeço você estar aqui também, a Karina, a Cláudia, porque gente, não é fácil, né? Não é porque eu estou desse lado fazendo a live que é fácil para mim, não é? Então eu estou trocando com vocês a minha experiência, né? Para mostrar para vocês que é possível, se eu posso, vocês podem. Só isso, né? Então, quando a gente fala em procrastinar e fazer esse movimento no empreendedorismo, que é para a vida, porque o empreendedorismo é a nossa vida, é o nosso sonho, a gente tem que olhar para aquilo que a gente quer mudar, né? A vida não muda se a gente não muda. Simples assim. O sucesso é simples, eu já falei isso, acho que foi na primeira live. O sucesso é simples. O que é difícil é o que está aqui dentro. Os nossos pensamentos, né? A nossa mentalidade que fica o tempo inteiro, né? Aquele diabinho, como eu falo que são os meus fantasmas. Quando eu fazia terapia, eu falava que eram os meus bichos, lembrei, eram meus bichos, conversando comigo e tentando me derrotar. Tentando falar tudo assim, fica de boa, dorme mais um pouco, come mais um pouco. Ah, ninguém veio na live? Não faz live, vai fazer outra coisa. Mas não, eu tô aqui para mudar, porque eu quero que minha vida em 3 anos, 5 anos ou 10 anos esteja do jeito que eu estou planejando. E eu estou treinando o meu cérebro para isso. E quando eu treino o meu cérebro para isso, eu começo a fazer movimentos, ações dentro dessa mentalidade. E as coisas começam a acontecer. Então, a primeira coisa que eu vou falar para vocês desses 3 passos hoje é não negocie com sua mente, tá? Porque a sua mente vai fazer isso que faz com a minha. Não sei se acontece isso com vocês podem me contar aqui. A sua mente vai querer te sacanear e te deixar confortável, né?
vai te deixar fofa, né, ali. Então, eu te diria para não negociar com a sua mente, tá? Cada vez que sua mente começar a vagar e você tiver consciente, você precisa estar alerta disso, você faça. Tome uma ação. Tocou o despertador, quer dormir mais 5 minutinhos, sua mente começa a negociar. Essa é a primeira negociação do dia, né? Levantar ou não levantar? Levanta, sabe? Faz o movimento, encara que não, hoje meu dia vai ser do jeito que eu programei. Hoje meu dia vai ser em cima do que eu preciso criar, a minha vida que eu preciso criar. Esse é o primeiro movimento. Não negocia com a sua mente. A mochila da academia tá no carro? Você tá voltando para casa? Negociar com a sua mente. Não, eu vou lá para a academia. Eu vou fazer porque eu determinei que eu preciso ter saúde. E para eu ter saúde, eu preciso fazer ginástica, né? Ou eu preciso caminhar, ou eu preciso... Enfim, não negocia com a sua mente. Porque a tua mente não é sua amiga, a maioria das vezes, né? Ela quer você numa situação confortável. Porque aí, voltando para o nosso sistema límbico... a gente é um ser humano que se adapta, né, e que busca proteção, segurança, né? Tudo que tira a gente do conforto acende um alarme aqui no nosso cérebro, tá? Para falar assim, isso daqui não tá bom, isso daqui vai dar ruim, isso daqui não vai funcionar. E aí começam essas vozes, né? Esses bichos, como eu falei para vocês, dizendo assim: dorme mais um pouquinho, come mais um pouquinho, pula a academia hoje, você trabalhou tanto, para que você vai na academia? Né? Ai, trabalhar, nossa, você trabalhou tanto ontem, hoje você pode pegar mais leve. E isso não vai te levar para a vida que você quer, para a vida que você está planejando para o seu futuro, né? Então, este sistema límbico ancestral que a gente tem, ele pode ser reprogramado. E o que eu estou falando aqui é esse treinamento mental para a gente quebrar esse comportamento e criar novos hábitos que sejam construtivos, né? Positivos para a nossa vida. Então, quem está aqui, gente, vem falando para mim. Renata, com as fofurices da Renata. O que você faz, Renata? E calçados, Helenice, calçados, imagino eu. Eu agradeço que vocês estão aqui. E me contem um pouquinho se a sua mente fica te atormentando dessa maneira. Gostaria muito de saber se é só a minha, se são só os meus bichos que ficam me atormentando e me jogando para essa zona de conforto, ou se vocês estão comigo. Queria muito saber se isso faz sentido para vocês, né? O que eu estou falando aqui. O objetivo da gente estar falando isso para as meninas que estão entrando agora é motivar o seu ato de empreendedorismo, porque empreender sozinha, ou mesmo que você tenha algumas pessoas te ajudando, você sempre é a líder e você precisa se motivar o tempo inteiro para conseguir. A Karina falou que o meu fica me julgando, a Ana também, totalmente, a Cláudia, assim, faz sentido. O julgamento também é terrível, né? Porque a gente fica o tempo inteiro, fiz bem, fiz mal, sou boa, sou ruim, e isso não leva a gente para frente. Então, quando vocês entrarem nesse padrão, não negocia, vai e faz, tá? Eu venho fazendo essa prática, esse exemplo que eu tô falando aqui da live para vocês, é isso, né? Eu não tô mais negociando com o conforto, com a desculpa, com o acordar cedo, mesmo tendo ido dormir tarde, trabalhado até tarde, tô com dor de cabeça, eu vou fazer, porque eu quero mudar, e é o único jeito, não tem outro jeito. Não tenho herança, né? Então sou eu que tenho que fazer, né? Então, primeiro passo é esse. Segundo passo, quantas vezes a gente começa uma coisa, por exemplo, a treinar ou fazer academia, e aí a gente para, né? Muitas vezes a gente fica motivada no começo, acha que tudo é muito legal, mas depois para. Porque, de novo, a gente começa a se julgar,
a gente começa a se avaliar, a gente começa a dar desculpas, a gente não vê aquele resultado rápido porque ele não vem rápido e aí para de fazer. Pode parar de fazer em menos tempo, em mais tempo, mas se vocês olharem o que vocês começaram em janeiro, será que vocês terminaram? Então, a minha pergunta para vocês é: você completou o que você começou? Essa é uma das coisas que sempre fica. Então, assim, para a gente parar de procrastinar, a gente precisa ter confiança na gente, né? Eu falei lá no começo. Se a gente não acredita na gente mesma, a gente não se motiva e a gente não empreende. E a gente, como vender o nosso produto, o nosso serviço, se a gente não acredita na gente mesma, né? O primeiro passo para a gente passar segurança para o outro que vai receber aquilo que a gente faz é passar confiança. Agora, se a gente não completa uma tarefa, uma ideia, um processo, como a gente vai ter confiança para isso, né? A gente tem que criar esse compromisso mental com a gente mesma. Eu resolvi fazer 20 ligações por dia esta semana, 20 contatos por dia, para reativar a minha lista, o meu mailing. Por que eu vou parar no 10º? Porque eu recebi 10 nãos? Porque eu recebi 10 sims? Não, eu tenho que completar. O que eu vejo muita gente fazendo, e eu já tive isso muito em equipes minhas. Gente, espera aí que eu vou tomar água aqui, tá? Era assim, por exemplo, eu tinha loja em shopping, né? Então eu tinha a minha equipe de vendas e aí sempre era assim, só tem gente que entra, caroço, né? Falava, só tem caroço, hoje só tem caroço, não vendia nada. Então a pessoa ia se desmotivando e se ela tinha a meta de vender 5 mil reais naquele dia, ela já tinha vendido 2 mil e parava ali. Não atendia com motivação, com interesse os outros que entravam, porque a cabeça dela, a mente dela já estava falando que não ia dar, que não ia dar bom, né? Que ela não ia alcançar, que só tinha gente ruim. Como você atende uma pessoa bem se você já está desacreditando nela, né? Se você já acha que ela só vai fazer você perder seu tempo. Não rola. Então, é a mesma coisa. Quando a gente não completa o que a gente começou, a gente sente uma grande frustração, né? Pelo menos eu sinto, não sei vocês. É muito ruim sentir assim, putz, quebrei a dieta, quebrei o meu treino, quebrei o meu trabalho, né? Eu me comprometi esta semana a fazer 20 contatos por dia e eu termino a semana, ao invés de ter 100 contatos, 50. Como eu vou melhorar se eu não cumpro os meus compromissos, né? Se eu não completo aquilo que eu terminei. Então, isso parece muito simples, muito bobo, mas muda a nossa autoconfiança, né? O objetivo da gente se colocar uma meta não é ter o resultado, mas é fazer o processo. É no processo que a gente aprende, é no processo que a gente percebe o que dá certo, o que dá errado. Agora, se eu não faço, eu não aprendo, né? Vocês concordam comigo? Quem tá aí, fala pra mim se faz sentido isso. Completar o que começou. Vocês sentem isso? Que vocês muitas vezes interrompem o que vocês estavam fazendo por se desmotivar, por se julgar, que nem a Ana colocou aqui. Qual é o motivo da gente interromper o que a gente está fazendo, né? Por que a gente sempre está assim, né? Esperando, esperando, esperando. Então, eu queria escutar isso de vocês, porque esse é o ponto 2, né? O ponto 1 que eu falei é não negociar com a mente e o 2 é completar o que começou. A Cláudia, assim, sinto e fiz muito. Todo mundo faz muito, né, Cláudia? Todo mundo é incompleto, né, de alguma maneira. Mas hoje,
tendo consciência disso, talvez as coisas comecem a mudar, né? Hoje você pode tentar se desafiar, né, até aí o final da semana, até domingo, a completar aquilo que você se colocou de meta. Porque com essas pequenas conquistas, a autoconfiança e a motivação vêm. Não é com os grandes resultados. Eu não estou falando de chegar e vender um monte, mas fazer aquilo que a gente se comprometeu a fazer. Isso gera autoconfiança e autoconfiança gera resultado, né? Gera ação e ação traz o sucesso, né? Então, esses são os 2 passos. O terceiro passo, que eu acho que ele é um passo além disso tudo, deixa eu ver o que a Anne falou antes de eu falar o terceiro passo. Me frustro esperando as pessoas fazerem e muitas vezes quero fazer tudo sozinha e não existe fazer sozinho. Eu concordo, Ana Maria, mas a gente tem que fazer o que é possível pra gente, né? Então, assim, esperar que os outros façam, se é uma equipe de trabalho com você, talvez seja melhor deixar os papéis bem claros, os papéis e responsabilidades, né? Eu tenho algumas clientes da mentoria que são sócias e às vezes a gente fala assim, sozinho é difícil, em sociedade também é muito difícil, porque tem isso, seja sócio num casamento, seja sócio num trabalho, né? A gente tem essa divisão de responsabilidades e de papéis que às vezes não está muito clara. E aí gera uma frustração, porque você espera que o outro faça, o outro não fez, você também fica ou sobrecarregada ou também não faz e o resultado não vem, né? Então, o que você pode fazer sozinha, né? E quando é uma sociedade, eu digo assim, senta, negocia, faz a lista do que tem que fazer e divide aí as responsabilidades e datas. Não tem como. Quando é você, é a mesma coisa, só que é para você. Senta, qual é a tua meta, distribui as tarefas que você precisa fazer para chegar nessa meta, põe isso num cronograma, numa agenda, numa linha do tempo e faça. Então, se você precisa vender, por exemplo, mentorias, que é o meu trabalho. Se eu preciso vender 10 mentorias de X tipo neste mês, o que eu preciso fazer para isso? Porque se eu ficar quieta ou ficar fazendo post no Instagram, eu não vou vender, né? Quais são as ações que eu preciso fazer para isso acontecer? Então, isso vai gerar esse movimento e o processo, né, vai acontecer. Se eu vou vender 10, talvez ótimo se eu vender. Se eu não vender, o que eu aprendi nesse processo? Se eu não vender nada, eu fiz alguma coisa errada. Se eu vender 2, o que eu fiz certo nessas 2 que eu vendi e o que eu fiz errado naquelas outras contatos que eu não vendi, né? Então, é isso que eu estou falando, né? O movimento, ele traz uma reflexão e essa reflexão traz o aprendizado. Então, não sei, Ana Maria, se eu te respondi, se faz sentido isso que eu estou falando para você, né? Mas sozinha ou com alguém, as dificuldades são as mesmas, né? E a gente tem que ser responsável, né? Estão falando muito em autorresponsabilidade e eu acredito também nisso, né? São essas novas palavras, né? Coprodutor, co-criador, autorresponsabilidade, mas faz a tua parte, né? Se comprometa com você primeiro, porque aí você é o exemplo também para o outro, né? E aí você dá clareza para o outro do que não aconteceu. E o terceiro passo, né, da procrastinação, o primeiro é não negocie com sua mente, né? Não deixa ela ditar a regra, é você quem faz. O segundo, completa o que começou, não pare no meio do caminho, termina o processo para você ter uma avaliação, né, um resultado, uma análise sobre o que é. E o terceiro passo é você ir além, ou seja, além de completar o que você fez, né, o que você se propôs a fazer, foram os 20 contatos aí que eu falei por dia, que tal fazer 10% a mais? 22 contatos, né? No final da semana você vai ter 110 contatos, né? Se você resolveu fazer um treino de caminhada de 60 minutos,
Que tal fazer 66 minutos? Que tal trazer em você esse estímulo, essa motivação e desenvolver essa potência de que você pode, né? Porque o ponto que eu quero chegar no final é esse, que é o que falei para vocês. Eu tô aqui fazendo essas 3 lives, né, pequenininhas, com pouca audiência, né, preparo o conteúdo, penso no que eu vou falar, invisto o meu tempo e vem pouca gente porque Instagram e um monte de coisa. Eu não vou entrar aqui no mérito. E agradeço muito quem está aqui comigo, porque eu sei que vocês estão do começo ao fim e isso vale ouro, né? Mas eu me comprometi, né? E esse processo me traz muita autoconfiança de que sim, eu posso, eu sou capaz. Eu falei que eu ia fazer e eu fui, né? Então, o que eu posso fazer além disto, né? O que eu posso trazer 10% a mais disso que eu fiz, né? Para falar, incrível, além de tudo isso, eu ainda produzi mais, né? E isso a gente pode transpor para tudo na vida. 10% a mais, 2% a mais, 20% a mais. Você vê o seu potencial de entrega. Talvez você, em algum momento, a gente se subestime, então, em vez de propor fazer 20 contatos, faça 10. Se esses 10 foi fácil, semana que vem aumente em 20% essa meta. E aí você vai sentindo e gerenciando as suas conquistas, né? Essa é minha ideia. Então, além de você ganhar autoconfiança, automotivação e treinamento mental, né? Você começa a ser percebido lá fora como aquela que faz, né? Hoje eu acho que quem está aqui tá vendo um pouco do que eu acredito, do que eu faço, e eu espero de verdade impactar isso para que vocês façam isso na semana que vem, naquilo que vocês desejarem, no objetivo. Que vocês consigam perceber que cada passo que a gente dá se é no caminho que a gente planejou, se é no caminho que a gente deseja, ele vai trazer motivação, ele vai trazer segurança, ele vai trazer algum resultado para a gente aprender, positivo ou negativo. E que com isso a gente vai crescendo, crescendo e crescendo, né? O objetivo sempre é o nosso negócio, né? Eu tô aqui falando para empreendedoras. Eu quero ajudar empreendedoras a florescer, prosperar, crescer, vender um monte e serem líderes incríveis que todas somos. Toda mulher tem alguma coisa para ensinar para outra ou para ajudar outra. E quanto mais o empreendedorismo crescer dessa maneira, melhor para todo mundo, para todo o planeta, né? Mas eu estou falando de motivação e de confiança e de gestão de tempo e procrastinação, porque tudo isso passa, e passa pelos homens, mas eu acho que passa ainda mais pelas mulheres, por toda a bagagem que a gente traz, né? Então a gente precisa tocar nesses pontos para depois empreender. Tem gente que já está na vida como empresária de negócios maiores, que às vezes já superou tudo isso ou teve outros processos de amadurecimento dessa carreira. A gente aqui precisa às vezes mexer nesses pauzinhos para dar esse passo maior, né? Então, gente, é isso aí. A vida não muda se a gente não muda. Eu espero que eu tenha contribuído para esse trabalho de vocês, porque eu quero que 2022 seja ainda melhor, maior, muito positivo, e eu espero ter vocês, né, aqui comigo assistindo, trocando ideias. Se vocês quiserem me mandar um DM, eu tô aqui. E na segunda-feira eu vou fazer em sala fechada essa masterclass sobre gestão de tempo, como trabalhar melhor isso, se organizar melhor para empreender. E tem o link, está na bio para fazer a inscrição, tá? Eu espero de verdade que vocês façam esse movimento, porque neste movimento é onde vai estar o crescimento do negócio de vocês e de vocês como pessoas para ter os objetivos que vocês desejam. Convidem as amigas e eu espero muito que vocês espalhem esses conceitos, essa aula e treinem, façam esse treinamento numa pequena
amostra, né? Faz uma prototipagem, como eu falo aí no trabalho de vocês. Obrigada para todo mundo, uma ótima quinta-feira e até a semana que vem que eu vou estar aqui com a minha live. Pelo menos uma vez por semana eu tô aqui nesse desafio, tá bom? Mas eu aviso. Beijo.